Tarde, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o temor de Deus, né? Temor é totalmente diferente de medo. E eu tenho visto que muitas pessoas hoje em dia têm perdido o temor, né? O temor é o respeito pela presença de Deus, né? E não somente por Deus, mas por pessoas que Deus colocou, constituiu como autoridade sobre a nossa vida, né? E muitas vezes essas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, autoridades, por exemplo, mãe, pai, pastor, patrão, né? As pessoas parecem que não tem mais aquele coração de respeitar. Elas falam o que elas querem, né? Hoje em dia, antigamente, uma pessoa para falar de Deus, para questionar a Deus, elas tinham até medo. Hoje em dia as pessoas tratam Deus como se fosse, sabe? Deus permitiu, Deus fez. Acusam a Deus o tempo todo, né? E pastor, por exemplo, eu fico indignada com gente que tem coragem de falar de pastor. As pessoas, assim, uma hipocrisia, uma falsidade, sabe? Na frente do pastor é um docinho, né? E por trás, sabe, não tem temor, questiona tudo, questiona a palavra, questiona louvor. Então, assim, sabe, a gente precisa ter mais temor mesmo antes da gente tocar naquelas pessoas que Deus constituiu, né, para ser bênção na sua vida, para ser bênção na sua família, né? E às vezes a gente está passando por situações que é culpa nossa mesmo, né, por causa das nossas palavras. Então, assim, Deus tem tocado muito no meu coração a respeito disso, sabe? Analisar o que fala, tenha temor, sabe? Porque às vezes a gente passa por situações que a gente não entende, né? A gente toca nas pessoas, a gente não respeita as pessoas, né? A gente age como se fosse assim, eu vou falar, não importa se vai ferir, se vai machucar ou não. Isso é muito ruim. E outra coisa também é sobre a oração, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente precisa voltar a estar na presença do Senhor, a estar no nosso secreto. E a oração, quando você começa a buscar o Senhor, ter uma vida, todos os dias você tirar o seu momento, seu devocional, a sua intimidade, né, com Deus, ele começa a gerar esse temor no seu coração. Ele começa a te fazer uma pessoa mais quebrantada, uma pessoa mais humilde, uma pessoa que sempre vai se colocar no lugar do outro antes de você falar, antes de você ser agressiva, ser agressivo. Então, nós precisamos buscar mais o Senhor. E às vezes tem pessoas que falam assim: ai, Jane, eu não sei como orar. Eu não tenho as palavras certas, mas se você pegar a sua Bíblia, a forma mais certa da gente orar é orando na palavra. Como? Por exemplo, se você... vou falar uma linguagem bem de bebê mesmo. Salmo 91, todo mundo conhece, né? Eu vou ser livre do mal, né, dos meus inimigos. Então eu vou ler o Salmo 91. Às vezes deixa até aberto na casa, né, como um ritual, como uma superstição. Só que não resolve nada. O que resolve é você orar na palavra, né? Quando a pessoa diz, por exemplo, assim: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Ela está orando o quê? Para livramento. Ela está afirmando. Eu posso ter 1000 inimigos do meu lado, eu posso ter 10.000 me perseguindo, mas eu não vou ser atingido. E começar a declarar na sua casa. Por exemplo, Salmo 23. Muitas pessoas... eu estou falando de salmos porque a maioria das pessoas... evangélicas ou não, católicos, espíritas, todo mundo conhece esses versículos, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você começa a trazer isso para dentro da sua vida, sabe? Para a sua realidade. Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, porque eu ando ansiosa, eu ando angustiado, sabe? Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça. Senhor, muitas vezes eu estou sendo injustiçada, mas o Senhor é a minha justiça. Sabe, a Bíblia, então assim, cada vez que você começa a ler e você começa a trazer para a sua situação, você vai ver que vai fazer um efeito diferenciado, porque você está lendo uma promessa. O que é a Bíblia? É uma carta de amor de Deus para você, são promessas do próprio Deus, e você começa a falar com Deus, com o que Ele já mesmo prometeu, entendeu? Por exemplo, tem várias pessoas que falam assim, eu tô precisando muito de um emprego, mas o maior segredo que eu sempre falo, a Bíblia fala assim, ó, aquele que é fiel no dízimo e nas ofertas, Malaquias 3, o Senhor ele fala, fazei prova de mim e eu derramarei o que? Bênçãos sem medidas. Né? Eu, Senhor, vou repreender o devorador. O que é o devorador? Você já percebeu que tem pessoas que ganham, às vezes, um salário tão pequeno e é muito mais próximo do que, às vezes, uma pessoa que ganha 100 vezes mais, 20 vezes mais, porque ela é fiel a Deus. Né? O único demônio que nós não expulsamos é o devorador. Malaquias, o Senhor fala assim, a pessoa questionando, Senhor, em que te roubamos? Aí o Senhor ele fala, nos dízimos e nas ofertas. E quando você é fiel, fazei prova de mim. E eu vou derramar bênçãos sem medidas. Eu vou abrir as janelas do céu. Então você vai orar em cima disso aí, sabe? Se é vida familiar, você também pode estar orando na palavra. Então tem cada palavra da Bíblia, cada passagem que você lê, ali vai ter uma promessa específica para a sua vida. E quando mais você ora, mais a vida de Deus vai ministrando dentro de você, o seu coração vai se enchendo da presença dEle, do amor dEle, da graça dEle, sabe? E Ele vai começar, sabe, te convencer. Tem gente que fala assim, eu tenho que convencer, eu tenho que falar para fulano mudar, porque isso não tá certo e tal. Mas a melhor forma de uma pessoa ser convencida dos seus erros, dos seus pecados, não é você acusando, não é você apontando o dedo, é você pedir para que o Espírito Santo de Deus convence. Senhor, fulano falou mal de mim, fulano teve essa atitude, convence ele, Senhor, dos pecados, dos erros dele. É a tua palavra que diz que o Espírito Santo de Deus vai convencer. E o Senhor vai começar a convencer. Mas quando você ora, você coloca o coração daquela pessoa na presença de Deus, o Senhor vai começar a te ensinar como que você deve agir, como que você deve falar, sabe? O Senhor, ele te quebranta, o Senhor traz sensibilidade ao seu coração. Então, amados, que essa palavra, sabe, de ter esse temor, de você orar, de você buscar, sabe, não é pela quantidade de coisas que você anda fazendo, mas é pelo que você crê. E a Bíblia diz assim, ó, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, assim, nós não andamos pelas situações do mundo, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, mas parece que você não tem problema, né? Problemas, todo mundo tem, queridos. Só que eu não aceito, a partir do momento que você tem um Deus, que você tem experiência com o Senhor Jesus Cristo, que você experimenta do amor dEle, da graça dEle, da presença dEle, você não pode aceitar, sabe? Quando você conhece a palavra do Senhor e você começa a ler, não é só para você ler, a palavra de Deus, ela é viva, ela é vida e ela é eficaz, quer dizer, ela te dá resultados. Sabe, eu não leio a Bíblia para mim ter resultado, mas eu leio para mim conhecer o meu Pai Celestial. Só que cada vez que você ora lendo a Bíblia, você começa a dar frutos, né? Frutos na sua forma de falar. Se você era agressivo, você vai ficar mais ponderado, você vai ficar mais manso, você vai analisar. Uma coisa, gente, que Deus tem me ensinado muito é a questão de quando a pessoa estiver nervosa, eu me calar, porque antigamente,
Antigamente, eu tinha mania de querer debater, sabe? Ai, por que você tá gritando? Ai, que não sei o que. Não, eu fico olhando pra pessoa e deixar com que a pessoa analise o que ela está fazendo. E o Espírito Santo de Deus vai começar a convencê-la, sabe? Porque duas pessoas ficar pecando ao mesmo tempo já é errado, né? A pessoa que conhece a palavra do Senhor e viver debaixo de agressão, imagina uma pessoa que não conhece. A gente acaba escandalizando o nome do Senhor. Então a gente precisa, sabe, buscar essa mansidão do Espírito Santo, sabe, buscar esse equilíbrio, esse domínio próprio.